Olá, meu irmão, bem-vindo ao nosso curso do discipulado e o tema hoje é Jesus Cristo. Pegue sua apostila, me acompanhe aqui na leitura do texto. Introdução. Um dos estudos mais fascinantes que podemos fazer é sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, entretanto, estudaremos, por falta de espaço, apenas um resumo do que é fundamental. Então, irmão, não dá para nós explorarmos toda a pessoa de Cristo de uma maneira profunda, mas o que é básico, o que é fundamental, o que é importante você conhecer a respeito da pessoa de Jesus Cristo, nós iremos abordar nesse momento. Continuando com a leitura do texto. Primeiro, Cristo pré-existente. Por pré-existência, entendemos que o Senhor Jesus já existia antes de todas as coisas criadas. Olha lá o Evangelho de João, no capítulo 1, versos de 1 em diante, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Então, irmãos, o que nós podemos entender por pré-existente? Primeiro, ele é pré-existente com Deus. Me acompanhe na leitura do texto aqui. João é um dos escritores bíblicos que mais fala da pré-existência de Jesus. Ele é o Verbo, a palavra, no grego logos, de Deus, e é o próprio Deus existindo no princípio. Então, quando todas as coisas surgiram, quando o Senhor formou todas as coisas, o Jesus estava presente. E Jesus não somente estava presente, mas ele é o próprio Deus. Nós entenderemos melhor isso quando nós passarmos para a sessão a respeito da Trindade. Mas compreenda que Jesus, ele, no sentido que João coloca, ele é a própria palavra. Ele é o Verbo do próprio Deus. E é o próprio Deus. Amém? Bom, compreendendo Cristo pré-existente. Segundo, pré-existente e criador. Me acompanhe aí na apostila. Como Deus pré-existente, Jesus é também criador, ao lado do Pai e do Espírito Santo. João enfatiza que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, nada do que foi feito se fez. João 1,3. Então, Jesus estava no início de todas as coisas também criando, fazendo existir tudo que hoje nós podemos ver e sentir e presenciar. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é antes de todas as coisas e estará também no final de todas as coisas. Ele existe antes mesmo de ter vindo a esse mundo. E isso é uma das características tremendas da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Também Jesus é declarado como Criador em Hebreus 1,2. E Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, a gênese de tudo o que existe, como está em Colossenses 1, versos de 15 a 17. Então o Senhor Jesus esteve na formação e na criação de todas as coisas. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Continuando. A pessoa de Cristo. Me acompanhe na apostila. Ao considerarmos a pessoa de Cristo, vamos estudar por ordem sua natureza, personalidade e caráter. Primeiro, a natureza de Jesus. Já Paulo e João, apóstolos, eles combateram ideias erradas a respeito da natureza de Jesus. Entre as heresias estão o ebionismo, docetismo, arianismo, gnosticismo e outros mais. Só que esses são os principais. Vamos ao ebionismo. Heresia difundida no século II em ambientes judaico-cristãos. Ela nega que Cristo tenha sido gerado pelo Pai e reconhece em Cristo o homem investido pelo Espírito Santo no batismo, que pregava que Jesus de Nazaré não teria vindo abolir a Torá, como prega a doutrina paulista. Então,
essa doutrina ela é muito presente até mesmo na religião atual. Há uma seita chamada Adventistas, eles também creem que Jesus é filho de Deus e tal, e que não veio abolir a Torá. Creem que Jesus ele veio do céu, filho de Deus e tal, mas não creem que eles tenha acabado com a Torá, como Paulo também despachou a Torá. Então, vivem na lei, mas creem que Jesus Cristo é aquele que dá a graça e a bondade. Então, essa é a base desse pensamento desse pensamento de que Jesus ele não veio abolir a lei, tá? Bom, do ceticismo, a doutrina cristã do segundo século também, considerada herética pela igreja primitiva, que defendia que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas aparente. Isso é heresia pura, porque a doutrina cristã crê que Jesus veio em carne e que morreu por nós, entregou sua vida por nós e no terceiro dia ressuscitou. Essa é a base da doutrina cristã, tá? Nós temos o arianismo, que, meu irmão, esse aqui é interessante. Vamos analisar. O arianismo foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Arius nos primeiros tempos da igreja primitiva do século XVI, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus e que os igualasse, fazendo Cristo pré-existente uma criatura. Embora a primeira e mais excelsa de todas, que encara em Jesus de Nazaré, Jesus então seria subordinado a Deus e não o próprio Deus. Segundo Ário, só existe um Deus e Jesus é seu filho e não o próprio. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande eterno mistério oculto em si mesmo e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Com esta linha de pensamento, o historiador H.M. Gilwachtin afirmou em seu livro The Arian Controversy, A Disputa Ariana, o Deus de Ário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto em eterno mistério. Então, o Concílio de Niceia, em 325 d.C., condenou esta doutrina após uma grande controvérsia e declarou herética. No entanto, a visão semelhantes em alguns casos, vivificação do nome, ocorreram desde então. Para um estudo amplo e aprofundado relativo a essa grande controvérsia entre cristãos e arianos, Spinelli diz: o envolvimento de eunomos com a teoria aristotélica da substância ou dos universais e o contraponto de Basílio e os eunomos é a tematização do nomanismo. Então, para você entender melhor, há uma seita atual chamada Testemunhas de Jeová. Eles creem muito nessa base de Ários, que Jesus, na verdade, ele não é Deus, foi apenas um homem qualquer, mas que veio com uma grande missão e que ele não é Deus, apenas um homem como qualquer um de nós. Então, pode-se ver que isso foge às doutrinas básicas da igreja cristã. E por último, o gnosticismo. É um termo que significa conhecimento. Antecede o cristianismo e tem suas raízes na ciência egípcia e na filosofia grega. Para os gnósticos, o homem precisa ser libertado dos sofrimentos do mundo e isso somente poderá acontecer pelo conhecimento. Acreditam que Cristo não veio ao mundo em corpo físico e nem participou das fraquezas das emoções humanas. Mas há algumas linhas gnósticas que acreditam que Cristo veio em duas formas distintas, a de homem e de ser divino. Acreditam também que a maturidade espiritual é o ato que confirma a crença de uma pessoa em Deus e não o batismo, e também que o próprio homem é quem se dirige seu interior e descobre seu próprio caminho sem precisar de um guia espiritual ou de um templo no qual precisará frequentar. Essa doutrina ela é muito vista no próprio gnosticismo, que até hoje prevalece e que engana milhares de pessoas, como também o gnosticismo é a raiz dos maçons
e é a raiz da nova era, dos pensamentos, né, transcendentais e tal. Então, esses tipos de pensamento a respeito da pessoa de Jesus, eles precisam ser combatidos em nosso coração, porque isso é muito pregado em televisão, em filmes, esses tipos de pensamento, tá certo? Mas a questão é, quem foi Jesus? Como é a pessoa de Jesus? Primeiro, Jesus é Deus. Continue aqui na leitura do texto. Declaramos que Jesus é o verdadeiro Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como está em Colossenses 1, verso 19 e Colossenses 2, versos 9. Gostaria que você depois, na sua casa, você meditasse muito bem em cada texto desse, tá bom? Por uma questão de tempo, nós estamos passando por cima, mas eu gostaria que você meditasse depois, muito seriamente, a respeito de cada texto desse. Marque aí, registre aí, para você meditar, tá bom? Bom, ele é a imagem do Deus invisível, como está em Colossenses 1,15. E mais, ele é a expressão exata do ser divino, como está em Hebreus 1,3. Ele é o verbo que estava com Deus, onde encontramos em João 1, verso de 1 a 12. E finalmente, ele é chamado de Deus, como está em Hebreus 1, versos de 8 e 9. E quando Jesus veio ao mundo, se esvaziou de todo o seu poder, de sua glória, de sua autoridade, como está em Filipenses 2, 5, 8. Esvaziou-se e humilhou, mas momento algum deixou de ser Deus. Deixa eu explicar isso aqui de uma maneira mais simples. Jesus, ele tem toda a natureza do Deus poderoso, só que ao estar nesse mundo, ele não se utilizou da natureza de Deus, apesar de ter a natureza de Deus. Mas ele andou como um homem, como qualquer um de nós, e tudo o que ele fez, e tudo o que aconteceu através do ministério dele, foi porque ele utilizou uma arma que todos nós temos, a fé. Então, pela fé, Jesus realizou obras maravilhosas e tremendas, para dar o exemplo de que nós podemos vencer todo e qualquer tipo de realidade e vencer pela fé todas as tribulações e romper limites. Esse é o grande exemplo que Jesus deixou para nós. Mas compreenda, apesar dele ter uma natureza humana, ele é o próprio Deus. Há até um texto bíblico aqui que não está colocado aqui, mas em João 10:10 ele afirma ser o próprio Deus. E quando ele conversa com a mulher samaritana, lá pelos versos 28 de João capítulo 4, se eu não me engano, ele declara, eu sou o Messias, eu sou o Senhor. Então, revelando, e ele mesmo se declarando o próprio Deus. Então, irmãos, nós podemos analisar e ver que, segundo tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela, Jesus é o próprio Deus. Mas, claro, entenderemos melhor a respeito disso quando nós estudarmos a sessão a respeito da Trindade. Tá bom? Bom, Jesus não é só é próprio Deus, mas também Jesus é homem, como está na primeira carta a Timóteo 2,5. Leia lá depois. Jesus é perfeito homem e é o homem perfeito. Olha como isso é interessante. Jesus é um homem perfeito. Ele veio em carne como qualquer um de nós, mas foi um homem perfeito, porque não pecou, não errou, não transgrediu as vontades de Deus desse mundo. Continuando. Ele se tornou homem na encarnação, e o verbo se fez carne, como diz João 1,14. Ele nasceu de mulher em carne e osso, como está em Lucas 24:39. E o seu corpo humano que habita a plenitude da divindade, como está em Colossenses 2,9. Jesus é Deus e Jesus também é homem. Como Deus, ele pode ligar o Pai a nós. E como homem, ele nos liga ao Pai. Ele se chama a si mesmo Filho do Homem, como está em Mateus capítulo 16, versos 27 e 28. E em Marcos 8:39. Então, Jesus, ele é a ponte entre nós e Deus. E a ponte entre Deus e nós. É por isso que é inaceitável que certas heresias digam que Jesus não é Deus. E que também Jesus não foi homem. Ou que ele foi só Deus na terra e não foi homem. Ou que foi só homem e não foi Deus. Porque
Jesus ele é a ponte para o nosso relacionamento com o Criador. Tá bom? Segundo, vamos lá. Personalidade de Jesus. Jesus não é somente um profeta ou mártir. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus é uma pessoa com todas as potencialidades. Pessoa divina e humana. Deus, homem. Essa é a personalidade de Jesus. Ele é o próprio Deus e é homem também. Como homem, ele teve sua personalidade humana. Ele sentia frio, sentia calor, sentia amor, sentia tristeza, sentiu raiva, mas também como Deus ele tinha todas as características do Deus poderoso, onipotente, onisciente e assim por diante. Amém? Mas vamos ao caráter de Jesus. Você sabe que personalidade é uma coisa e caráter é outra. 3. Caráter de Jesus. Principalmente pelos nomes de Jesus, podemos descrever o seu caráter e a sua natureza. Tá? Então, aqui usaremos para descrever o seu caráter. Primeiro, ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Não há expressão humana para explicar a sua grandeza e glória. A palavra de Deus nos afirma que ele é maravilhoso. Então, é alguém maravilhoso. Oh, meu Deus, que coisa impressionante. Oh, meu Deus, que coisa tremenda. É esse Deus. Jesus é maravilhoso. Como eu disse em uma sessão anterior, que Jesus e Deus são coisas inexplicáveis. E eles são tão lindos e maravilhosos, poderosos, que só pode-se dizer que eles são maravilhosos. Amém? Segundo, B. Conselheiro. Ele é sábio. Viveu o suficiente como homem para ser nosso conselheiro. O Senhor Jesus, como Deus, ele possui toda a sabedoria do universo, possui todo o entendimento desse mundo. Amém, queridos? E mais, Deus forte. Isto o identifica com a natureza do Pai. Deus forte. Por ser Deus, ele já é forte, poderoso, tem um poder nas suas mãos. Foi ele que fez com que o mar se acalmasse, o vento cessasse. Foi ele que fez com que os mortos ressuscitassem. Há poder na vida dele. E que nos abençoa. Amém? Pai da eternidade. Ele não é apenas eterno, mas ele é o próprio Pai da eternidade. A eternidade só existe porque ele é, porque ele existe. Então, nós já lemos e já discutimos que Jesus esteve no princípio da criação, então estará no final de todas as coisas. Então, nós morreremos e ele continuará sendo o Deus da eternidade. Tá? Príncipe da paz. Jesus está interessado na paz. Só ele pode dar a paz perfeita. E o seu reino é um reino de paz. Meu irmão, mulheres não dão paz, casas maravilhosas não dão paz, carros na garagem não dão paz, dinheiro em banco não dá paz. O único que tem a paz verdadeira é o Senhor Jesus. E o seu reino que se estabelecerá é um reino de paz. Tá bom? Próximo. Consolador, advogado. Ele está ao nosso lado e nos ajuda, e nos defende, e nos consola. O Senhor Jesus, no último dia, ele será aquele que estará ao nosso lado, nos defendendo das acusações do inimigo de nossa alma. É ele que morreu na cruz para nos justificar de toda a ação maligna do pecado que está no nosso sangue. Vimos outra sessão e constatamos que nós já nascemos do pecado, e é Jesus que nos justifica. É ele que nos concede uma vida maravilhosa no reino de Deus. E nos momentos de tristeza, de dor, com seu bálsamo de cura, de milagres, ele nos concede seu consolo. Amém? Próximo, amor. Esta é uma das características do seu caráter. Jesus, como Deus, é amor. Este seu amor se manifesta em doação de si mesmo e de seus bens, em compaixão e intercessão por nós. Jesus é o próprio amor. E isso já está provado, porque ninguém que tivesse amor pelo ser humano morreria numa cruz e entregaria a sua vida por pessoas que matam, roubam, fazem tantas coisas ruins. Jesus declarou seu amor por nós, morrendo ali na cruz do Calvário. E isso nos mostra o seu caráter. Ele é alguém cheio de amor. Quando ele andava entre nós,
As pessoas se maravilhavam com o derramamento de amor que fluía da sua vida. As pessoas se encantavam em ver a maneira como ele se relacionava com os outros em meio ao amor. Tá bom? Vamos lá, continuando. Terceiro, a obra e ofícios de Cristo. Jesus veio ao mundo e, como Deus homem, realizou a obra da redenção preparada por Deus para o homem. Vamos entender a sua obra. A encarnação de Jesus. Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne, como está em João capítulo 1, verso 14. Ele nasceu de uma virgem e a história do seu nascimento é contada tanto em Mateus como em Lucas. Então, irmãos, a sua obra nos fala que ele, primeiramente, se fez carne em nosso meio. E isso é uma base fundamental da igreja cristã. Jesus veio em carne e esteve entre nós. Até quando nós o confessamos, devemos confessar que Jesus veio em carne. Os demônios, os espíritos malignos, eles não confessam Jesus em carne. Então, nós cremos e confiamos que Jesus esteve nesse mundo em carne. Segundo, seu ministério. Jesus veio na terra por cerca de 33 anos e meio. Ele veio para implantar o seu reino. Para isso, pregou o evangelho e estabeleceu os apóstolos para continuar a sua obra. Seu ministério pode ser resumido no que está registrado em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e sobre tudo isso, ele veio para salvar o perdido, como está em Lucas 19, 10. E daí o seu nome, Jesus, que significa Salvador, como está em Mateus 1, 21, em Atos 4, 12. Então, o ministério de Jesus nessa terra, a obra que ele realizou através do seu ministério foi curas, libertações, foi a restauração das pessoas, tanto no corpo como no espírito, e mais. Ele estabeleceu o seu reino, seus apóstolos para darem continuidade à pregação do evangelho e garantiu a cada um de nós a salvação eterna. O seu reino foi estabelecido e nós estamos aqui aprendendo sobre o seu reino para que possamos estabelecer o seu reino em outros lugares também, principalmente através das células. Tá bom? C. Sua morte. Me acompanhe aí no texto. Jesus morreu por nossos pecados. Sua morte foi real. Ele morreu mesmo. Seu julgamento foi iníquo, irregular segundo a lei vigente, como está em Isaías 53, versos 8. Na cruz, ele pagou o pecado e experimentou a morte por todos os homens. Todos os nossos pecados e doenças caíram sobre ele na sua morte. Então, a obra de Jesus está vinculada também à sua morte. Quando ele morreu na cruz, ele cumpriu um dos grandes critérios da sua obra aqui nesse mundo: se entregar no lugar do pecador. Porque a maior morte, irmãos, não é a morte física, mas a morte espiritual. Essa sim é que até então devemos temer. Nas futuras sessões estaremos falando a respeito da morte eterna, da morte corporal e da morte eterna, tá? Mas fica aqui registrado que você foi não só resgatado de uma vida de pecado, de uma vida de miséria, de dor, mas principalmente a obra de Jesus lhe salvou da morte espiritual eterna. Tá bom? Outra obra de Jesus, D. Sua ressurreição. A morte não deteve Jesus. Ele ressuscitou, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 20. Ele saiu da sepultura vitorioso e vive eternamente. Então, a obra de Jesus foi também marcada pela ressurreição. Então, se cremos que Jesus voltará, e se cremos que ele ressuscitará todos nós, ele deveria dar o exemplo. E deu o exemplo, ressuscitou ao terceiro dia. E isso nos garante a segurança de que tudo que Jesus pregou realmente é fato e verdade para nós. Não existiria cristianismo se não houvesse ressurreição. É por isso que Satanás, de todas as maneiras, faz filme, criam livros falando a respeito
e tentando denegrir a obra de Jesus com respeito à ressurreição, tá bom? Sua exaltação. Jesus foi exaltado, como diz Filipenses capítulo 2, versos 5 em diante. Ele está à destra do Pai, como está em Atos 2:33, e governa sobre tudo, e todo poder está nas suas mãos. Então cremos que Jesus subiu para os céus. Que também não adianta crer apenas que ele ressuscitou e de que ele não é o próprio Deus, porque se ele não fosse o próprio Deus e continuasse nessa terra, como iam poder acreditar que ele veio dos céus? Então por isso ele subiu para os céus, está à destra de Deus, governa todas as coisas e ao mesmo tempo está entre nós e ao mesmo tempo controla e derrama do seu amor, da sua misericórdia nesta vida, mas ele está à destra do Pai e meu irmão, todo o poder lhe foi dado. Porque você sabe, o homem, como eu falei em outras sessões, era ele que deveria administrar toda a terra, ele tinha toda a autoridade. A chave deste mundo estava na mão do homem e o homem entregou para Satanás por meio da sua desobediência. Jesus morreu e arrancou das mãos de Satanás a chave deste mundo. E por isso que o Senhor Jesus tem todo o poder sobre a terra. Tá bom? Então nós falamos sobre sua obra. Agora vamos falar sobre seus ofícios. Tá bom? 3 são os ofícios de Cristo. Ele é profeta, sacerdote e rei. Então, como profeta, no ministério terreno, Jesus exerceu o seu ministério de profeta. Veja, especialmente o sermão escatológico de Mateus 24. Mais tarde, pegue sua Bíblia, dê uma meditada nisso, tá bom? Jesus revelou-se como grande profeta, os segredos do Pai para os que os amam. Então, o que nós podemos entender? Que o ofício do ministério de Jesus também foi de profeta, de revelar coisas que aconteceriam, de ministrar palavras proféticas sobre o seu povo, de revelar o coração do Pai para aqueles que o amam. Então nós podemos, irmãos, receber grandes revelações do próprio profeta, que é o Senhor Jesus. É Ele que nos entrega grandes revelações e nos entrega a resolução de grandes mistérios, porque Ele é o profeta, tá bom? Mas não, o seu ofício não foi só de profeta, espiritualmente falando, mas também foi de sacerdote. O sacerdócio de Jesus é eterno. Ele é apresentado em Hebreus como sendo da ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio eterno. Ele vive para interceder pelos homens, como está em Isaías capítulo 53, versos 12, 1 João 2, 1 ao 2, Hebreus 2, 17 e 18. Ele intercede de maneira especial em favor dos crentes, como está em João capítulo 14, versos 16 e João 17, verso 19. Então, o Senhor é sacerdote. Ele que, na verdade, intercede por nós. E intercede de nós diante do Pai. E isso é uma coisa interessante, porque somente os sacerdotes poderiam entrar na presença do Deus poderoso. Então, Jesus entra na presença de Deus por ser filho, entra na presença de Deus por ser o próprio Deus, e entra na presença de Deus por ser sacerdote. Então, meu irmão, servimos a um Deus maravilhoso, bendito, glória, porque Ele exerce também como sacerdote. Não existem sacerdotes humanos que tenham esse acesso ao Pai. Porque existem religiões que declararam certos líderes espirituais como sacerdotes diante de Deus. E existem religiões e seitas por aí que tentam usurpar, quer dizer, tentam tomar a posição de Jesus como sacerdote. Agora, claro, entre o homem, entre Deus e o Pai, Jesus é sacerdote. Agora, entre o homem e Jesus, o Espírito Santo é o sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós. Não é como dizem aí no catolicismo romano, que Maria, ou Pedro, ou João podem ser intercessores diante de Jesus. Não. Segundo Romanos capítulo 8, quem é o intercessor? Aquele que intercede por nós diante de Jesus é o Espírito Santo. E quem intercede por nós diante do Pai é o próprio Cristo, que é sacerdote. Tá bom? E rei. Jesus também é rei.
Já no Velho Testamento está profetizado que Jesus seria rei, como está no Salmo 2, versos de 6 a 8. No final, ele vai se assentar como rei, como está em Mateus 25, 31. Jesus é rei, como está em João 18, 37. E ele já reina hoje em Efésios 1, 22. Então, esse é o tríplice ofício de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Então nós servimos a um Senhor que é inigualável, incomparável. E por isso que nós o amamos, porque ele cumpriu toda a vontade de Deus para que nós pudéssemos ser abençoados e alcançássemos o reino dos céus. Amém? E que essas verdades fiquem guardadas no seu coração. E se você quiser se aprofundar mais a respeito disso, eu recomendo que você faça um seminário, futuramente um curso avançado, porque a pessoa de Jesus é muito vasta ainda. Há muita coisa interessante a respeito de Jesus. Mas o que é básico é isto que foi passado para você hoje. Guarde no seu coração e o seu ministério e sua vida espiritual será edificada cada dia mais. Até a próxima.